Olá, trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Hebreus capítulo 3, versículo 17 a seguir. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes, Pai de Deus para os nossos corações e um aviso muito sério para que ninguém se aparte do Deus vivo. Isaías 65, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O pecador, queridos seguidores, deve buscar a Deus enquanto está em vigor a sua promessa de ouvi-lo. Jeremias 29, versículo 13 e 14, e Oséias capítulo 13, versículo 5. O tempo para não se receber salvação aqui tem limite, como está lá em 2 Coríntios 6, 1, 2. E chegará o dia, meus irmãos, em que ele não será achado. É onde entramos na palavra de hoje para o nosso deleite espiritual. Para você entender melhor, você vai ter que ler Hebreus 3, do capítulo 7 ao 11. Mas vamos ao capítulo 18, onde o Senhor diz: e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes. A possibilidade de o crente do Novo Testamento não entrar no seu repouso prometido por Deus é ilustrada pelos israelitas que deixaram de entrar na terra prometida após Moisés conduzi-los para fora do Egito. Leia lá Números 14, versículo 29, Deuteronômio 1, versículo 26. Irmãos, os israelitas experimentaram o poder redentor de Deus, como está no versículo 16, porque havendo alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Aleluia. Eles viram as obras poderosas de Deus, como está no versículo 9 de Hebreus 3, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Os israelitas iriam chegar a uma terra prometida por Deus, onde manava leite e mel, aonde tudo era maravilhoso. Era para se chegar em 4 dias. Mas pela incredulidade, pela rebeldia, por se apartar do Deus vivo, ficaram 40 anos rodando no deserto. Oh, glórias a Deus. É triste. Se tornaram desobedientes, como está no versículo 18. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Porque eles não queriam crer nas promessas de Deus, nem acatar suas advertências, como está no versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Quantos, meus irmãos, vão deixar de estar no reino de Deus porque estão adorando este mundo, estão se preparando para o carnaval desde o ano passado? Desde março do ano passado já se começaram a se planejar para esse carnaval de 2024. Uma idolatria total. Então aquele povo morreu no deserto, como diz o versículo 17. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto e deixaram de entrar na terra prometida. Você vê que as experiências iniciais que os israelitas tiveram com Deus não garantiram a sua chegada em paz a Canaã, ao deixar de perseverar,
Desprezaram sua única fonte de segurança, a graça e misericórdia e a presença de Deus vivo. E aí vem a advertência no versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Irmãos, se nós se apartarmos de Deus, o que seremos de nós? A advertência daquele povo que teve a promessa nas suas mãos, viram os milagres e mesmo assim se rebelaram. O termo grego definido é como decaída. A deserção, a rebelião, o abandono é retirado, afastar-se daquilo a que antes estava ligado. E a palavra de Deus diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel. Apostatar significa cortar um relacionamento salvo com Cristo ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé, irmãos. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Leia mais lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 e 5. E não é a simples negação das doutrinas do Novo Testamento pelos inconversos dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver dois aspectos distintos que são relacionados entre si. A apostasia teológica, que é a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos, algum deles. Leia 1 Timóteo 4:1 e 2 Timóteo 4:3. Ou a apostasia moral, aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Leia Romanos 6, do 15 ao 23. Então a Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar, queridos irmãos, do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. O propósito divino desses trechos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia que afirma: as advertências sobre as apostasias são reais, mas a sua possibilidade não. Nós devemos entender que essas advertências são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui e devemos considerá-la como um alerta se quisermos alcançar a salvação final. Você tenha uma boa semana. Deus te proteja em nome de Jesus.